Irmãos, eu não sei se é só eu, mas eu estou sentindo uma presença de Deus aqui, esse culto tão especial. Aleluia. Recebam a paz do Senhor. Amém. Deus me dá a chance, a graça, o privilégio de falar a sua santa palavra mais uma vez aqui nessa casa de oração. E eu quero aproveitar com muita sabedoria essa oportunidade que me é concedida para a glória de Deus. Nós leremos a palavra do Senhor em dois textos distintos, mas nós teremos um tema e um subtema, a fim de que Deus nos ilumine. Essa é uma primeira mensagem de uma série de 3 outros sermões que Deus me concedeu, e eu quero, junto com vocês, chegar aos finalmente dessa palavra aqui hoje. Deus é bom. Esta série de mensagens, com 3 mensagens, tem o tema: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Hoje, propriamente, eu gostaria de pregar sobre o Deus de Abraão. Aleluia. O tema dessa série, leia comigo Êxodo 3, verso 6. Êxodo 3, verso 6. Nesse texto, a gente conhece a história, Deus visita Moisés através da sarça, e o Senhor brada a Moisés. E Deus brada algumas coisas. Essa é a segunda sentença que Deus profere para Moisés de dentro da sarça. E Deus diz algumas coisas muito interessantes para ele. No verso 6, Deus diz para Moisés assim, disse mais. Quer dizer que ele tinha dito algo antes. Então ele disse mais alguma coisa. Eu sou o Deus de teu pai, Amrão. Amrão é pai de Moisés. Então Deus diz para ele: eu sou o Deus do teu pai. Eu estive com teu pai, visitei seu pai. Seu pai era... Eu e ele, a gente era parceiro. Eu sou o Deus de seu pai. Mas para que Moisés tivesse uma referência mais clássica de Deus, mais assustadora, mais... eu sugeriria mais maior, uma expressão maior de Deus, com mais ênfase. Deus traz para ele o nome de 3 patriarcas das gerações de origem da sua descendência. E isso para Moisés é assustador. Porque dizer para alguém que eu conheço o seu pai é até que natural. Mas se eu disser para alguém, eu conheço o tataravô da sua mãe, alguém diz: opa, peraí, mas como assim eu conheço? É muita geração para trás. E Deus assustou Moisés com essa história. Deus disse: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aí o verso continua: e Moisés encobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. Deus quis que Moisés ficasse literalmente assustado. Eu sou esse Deus. Moisés viu isso e ficou impressionado. E nessa noite Deus me dá a graça de pregar para você este sermão: o Deus de Abraão. O Deus de... Essa expressão aqui, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, aparece muitas vezes na Bíblia, mas nós vamos nos utilizar desse texto de Êxodo 3, verso 6. E agora nós vamos ir para o tema desta mensagem especificamente de hoje: o Deus de Abraão, aquele que te faz rir. Aleluia. Irmãos, Deus, olha, misericórdia, Deus me ajuda aqui essa noite. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Deus de Abraão, aquele que te faz rir. Vamos ler lá, Gênesis 18. A gente vai do 9 ao 16. Gênesis 18, do 9 ao 16. Deus de Abraão, aquele que te faz rir. Você encontrou? Amém? Disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher?
E ele disse: Ei-la, ela está ali, aí está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo, por este mesmo tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu-o Sara, à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido? Sendo também o meu senhor, meu esposo, já velho? Disse o Senhor Deus a Abraão: Porque se riu Sara, dizendo: Na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto teve medo. E ele disse: Não digas isso, porque riste. E levantaram-se aqueles varões dali, e olharam para a banda de Sodoma. E Abraão ia com eles acompanhando-os. Aleluia. Com muito carinho, é só dessa vez. Olhe para alguém perto de você e diga para ele assim: Deus vai te fazer rir. Deus vai te fazer rir. Se você pode e quer, mostre aí 2 canjigas para ele assim. Pode sentar, Deus te abençoe. Irmãos, é muito importante que nós abracemos a revelação que Deus nos dará aqui essa noite, por conta desse início de ano. É um ano de tanta conturbação, é um ano de tanta preocupação. Para vocês terem uma ideia, já faz 2 meses que nós estamos em janeiro. Alguém aí está... Irmão, misericórdia, esse mês não vai acabar nunca, em nome de Jesus. Eu não sei o que está acontecendo, alguém aí muda o calendário. O mês, irmãos, esse mês está cheio de coisas, esse mês tem tudo, está acontecendo esse mês, misericórdia. É necessário que a gente se prepare espiritualmente, mentalmente, biblicamente, para o que Deus vai nos fazer neste ano de 2019. Isso é muito sério que Deus tem colocado nos nossos corações para pregar aqui. E ao olhar para este texto, e ao receber de Deus a revelação para essa expressão, Deus vai te fazer rir. Nós vamos progredir em uma linha de 4 pensamentos, e depois eu vou pregar com força, em nome de Jesus. Aleluia. O primeiro pensamento que eu sugiro para nós aqui é acerca da experiência com Deus. Irmãos, a experiência com Deus é algo interessante. Nós precisamos ter uma experiência diária com Deus, no que diz respeito à nossa comunicação com Ele, nosso momento com Ele, nossa fé, nossa credibilidade nele. Por quê? Se nós limitarmos este momento de experiência com Deus ao período de louvor que a gente vai ter aqui na igreja, nós teremos mensalmente mais ou menos 2 horas de experiência com Deus. E isso é muito pouco. Deus deseja ser o nosso Deus constantemente. Deus quer ser o nosso Deus de segunda a segunda, de manhã até a outra manhã. Deus quer se relacionar conosco de maneira íntima e proveitosa espiritualmente, e esta nossa relação com Deus, ela tem que ultrapassar os limites do templo, porque Jesus diz uma coisa lá em São Marcos 7, verso 6, Jesus diz assim, respondeu-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E aqui na igreja,
É fácil a gente honrar a Deus com os lábios, porque o pastor incentiva você. Eu aqui pregando, nós estamos aqui, e o pastor, diga aleluia, diga glória a Deus, louve uma vez mais, levante as mãos. O pastor está aqui te ajudando, recebendo de Deus uma diretriz, para que nós possamos prestar a Deus louvor. Mas na sua casa não tem pastor, na sua casa não tem um obreiro. Você levanta de manhã, o pastor do seu lado, levante as mãos, diga aleluia. Não tem pastor lá não. É você que decide se vai levantar de manhã cedo, dizer glória a Deus, ou reclamar do que aconteceu com o cachorro, fez coisa errada, que rasgou não sei o quê. É a gente que decide. E a nossa experiência diária com Deus precisa exceder o tempo de louvor que a gente tem aqui na igreja. Tem que se tornar constante. Tem que se tornar algo natural. Nós precisamos experimentar isso constantemente. A gente corre o risco, grave risco, de se tornar um belo religioso sem ser espiritual. E não tem coisa mais triste do que um crente que conhece os protocolos. Ele sabe como tudo funciona, a gente sabe o que vai acontecer no culto, e a gente normalmente sabe que nós seguimos um padrão, um protocolo, mas a gente leva esse protocolo como a única coisa que nos faz ter experiência com Deus. A gente fica religioso, e a gente deixa de ouvir a voz de Deus. É como alguém que voa muito, voa para lá e para cá, está no avião aqui, um avião ali, ele perde o medo, ele perde o gosto, ele perde a sensibilidade. Sabe a primeira vez que você voou, a primeira vez que você pegou o avião e dá aquele frio na barriga, segura na poltrona, dá aquela chacoalhada assim. Pessoa que voa pela 10ª vez, está com o celular na mão assim, está dormindo, entra lá, põe um tampão nos olhos, está dormindo, ele acostumou com aquilo. Nossa experiência com Deus não pode ser assim. A gente tem que experimentar Deus constantemente. E tenha certeza, irmão, que Deus não vai deixar você entediado, não. Não. Irmão, Deus vai chacoalhar a sua vida, vai pôr você de ponta cabeça todo dia. Porque ele arrebenta, ele faz assim. Ele faz assim. Nossa experiência com Ele precisa chegar a esses limites. Mas a gente progride para um segundo pensamento, e o segundo pensamento é acerca da revelação de Deus. Por quê? À medida que eu tenho experiências com Deus constantemente, Deus se revela e revela outras coisas. Irmãos, Deus, e eu vou lidar com a palavra revelação em contraposto à palavra reconhecimento. Deus não é um Deus de reconhecimentos, Deus é um Deus de revelações. Algo que a gente reconhece é algo que a gente já viu e trouxe à memória de novo. Com Deus não é reconhecimento, com Deus é revelação. Deus tira um negócio do nada e mostra, olha aqui que eu trouxe, olha que legal. E a gente, mas da onde? Revelação, é assim que Deus faz. Deus revela as coisas, Deus tira do nada e faz surgir para que nós tenhamos uma experiência com Ele completamente diferente todos os dias. E se a gente olhar para Jesus, de acordo com Colossenses 1, verso 15, ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, Jesus é Deus o Pai revelado na sua imagem em carne. Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, ao olhar para Jesus, a gente automaticamente enxerga Deus. Mas espera aí, como é que naquele tempo, no tempo de Jesus, tinha um pessoal chamando ele de baderneiro? No tempo de Jesus, tinha um pessoal chamando ele de usado por Beelzebul. No tempo de Jesus, tinha um pessoal chamando ele de sem vergonha, de agitador. Como é que eles não perceberam que ele era o Filho de Deus aqui entre nós? A resposta é simples. Jesus não poderia ser reconhecido por ninguém, porque ninguém tinha visto ele antes. Jesus tinha que ser revelado. A gente vai em Mateus 16, 13, Jesus perguntou para os discípulos, olha, o que as pessoas estão dizendo de mim por aí? Olha, dizem que o Senhor é Elias, Jeremias, João Batista, um dos profetas. Aí Jesus perguntou, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro disse, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus exclamou, não foi nem carne nem sangue que te... Aleluia, aleluia.
Jesus tem que ser revelado. E é Deus quem revela Jesus. É Deus que apresenta Jesus para nós. Jesus é todo o poder do universo, enracerado em um corpo humano com limitações humanas. Toda a autoridade, toda a vida, a fonte de poder infinito está ali e ninguém reconheceu. Mas para aqueles que Deus revelou Jesus, eles depois foram denominados a igreja. E Jesus avisou que as portas do inferno não prevalecem sobre aqueles que têm uma revelação de Jesus. É interessante a gente, a partir desse princípio, não ficar muito preocupado com a aparência das pessoas. A gente olha a aparência, as pessoas dizem, fulano, olha, fulano é 10. Você olhou só a aparência dele. Fulano é 3, fulano é 1,5. No meu caso, alguém vai dar uma nota, a mamãe dá sempre uma nota alta, mamãe, eu te amo. Ela sempre me dá uma nota bacana, mas outras pessoas, eu não estou nem aí para vocês que me dão uma nota baixa. Deus já usou a minha mamãe para me convencer que eu sou uma benção. E aí a gente vê a nota que as pessoas nos dão, baseado na aparência, pode ser baixa. Porque as pessoas não sabem. Irmão, perto de você pode estar sentado um filho de Deus aí que você não faz ideia o poder que Deus tem na vida dele. Mas a gente não consegue reconhecer, a não ser que Deus revele. Aí a gente vai se casar. Eu um dia vou, aleluia. E aí a gente olha para a pessoa e só pensa na aparência. E aí esquece de olhar um conteúdo. É igual você comprar um saco de batata Waffles. Irmão, você abre aquilo, o vento chega, bagunça seu cabelo. Só tem vento ali dentro. A aparência é boa, o pacote é bonito, mas só tem vento. A gente não conseguiu discernir o que tinha dentro do pacote. Eita. Irmão, eu vou pregar. Segura aí. Fica comigo. Em nome de Jesus. Quando a gente olha para essa exemplificação, é notório relatar que é impossível descobrir que acontece no mundo espiritual, se Deus não revelar isso, se Deus não trouxer do espiritual, para a gente poder entender, se Deus não revela, irmão, ninguém descobre, ninguém sabe se Deus não revelar. Pode ser que o seu dom está guardadinho aí, e Deus não revelou ainda, calma que Ele vai revelar, aleluia. Pode ser que nosso romper, nosso triunfar em alguma área da vida está guardado. Deus não revelou, mas calma que Ele vai revelar. Vai dar tudo certo em nome de Jesus de Nazaré. Eu sugiro então que os filhos de Deus não devem andar por aquilo que eles observam na situação. Mas os filhos de Deus devem andar por revelação. E eu vou fundo agora. Vamos fundo antes da gente decolar. Atenção, você, filho de Deus, precisa andar por revelação. Mas não é a revelação do povo que está andando por aí e dizendo coisas absurdas. Certa feita a gente estava no monte em oração, e no monte tudo escuro, o pessoal orando, um irmão passou perto de um irmão um pouco gordinho, né, e ele bateu na barriga do irmão, achou que era uma irmã grávida, e disse, irmã, no seu ventre é um varão. O irmão acendeu a luz, falou, rapaz, eu sou macho, que negócio é esse? Aí o profeta disse, é impossível, mas Deus pode. Irmão, isso aí está errado. Essas revelações, você tem que cancelar isso em nome de Jesus. Você não pode dar atenção. Você não pode dar atenção para esse tipo de revelação. Não pode dar atenção para esse tipo de coisa. As pessoas que têm uma revelação genuína de Deus não andam por aí com tentativas de acerto, tentativas de acertar, tentativas de fazer, né, um acerto. O irmão vê a irmã grávida e diz, olha, irmã, se tu creres no seu ventre é menino, se duvidares é menina. Não, para, isso aí é tentativa de acerto. Quando Deus revela uma coisa, Deus é preciso. Deus é preciso no que Ele informa, no que Ele revela. Os santos de Deus não andam por situação. É por isso que quando eu olho para a minha situação, eu posso regozijar em Deus, porque eu não ando pela situação, mas eu ando pela revelação que Deus me concedeu, daquilo que Ele pode fazer. Eu posso regozijar em meio à tribulação. Eu posso cantar até no meio da desilusão. Eu posso me alegrar enquanto eu estou sentindo dores.
Eu posso agradecer mesmo quando eu perdi alguma coisa. Eu posso adorar a Deus mesmo em meio à tristeza. Porque se a gente lê Abacuque 2, verso 4, se a gente lê 2 Coríntios 5, verso 7, se a gente lê Gálatas 3, verso 11, Hebreus 10, 38, todos eles dizem a mesma coisa: o justo viverá da fé. A gente não anda por situação, a gente anda por revelação. E note, deixe claro isso, coloque aí uma letra amarela nessa, grife isso na sua mente. Não é uma revelação barata, mas é uma revelação divina e consistente, emanante do próprio Deus, do próprio Pai. Agora, no quesito da minha fé, para que a minha fé na revelação de Deus cresça, para que a minha fé se desenvolva, para que eu, como filho de Deus, possa sair de um nível razoável, possa crescer à medida do que Deus quer, Deus precisa se revelar constante. Imagina se Deus uma hora está aqui, outra hora não está. Uma hora Deus faz, uma hora Deus não dá conta de fazer. Uma hora Deus me auxilia na angústia, outra hora Deus simplesmente desaparece, me deixa sozinho, completamente, e não dá uma solução. Imagina, irmão, se Deus for infiel para comigo. E isso não é descartar os momentos que Deus nos deixa para nos ensinar uma lição, porque Ele faz isso. Mas é literalmente abandonar e te deixar na mão, e tudo der ruim, tudo ir para o buraco, e Deus não aparecer para te socorrer. Deus jamais faz isso. Deus não é infiel, Deus é constantemente fiel. Irmãos, a gente tem que prestar atenção, e ele revela para a gente de fé em fé, Romanos 1,17, mas ele diz: a justiça de Deus é revelada de fé em fé, à medida que eu creio, porque ele disse, é à medida que ele revela. Então preste atenção nessa progressão que Deus nos dá. Ele fala, eu creio, e ele revela. Oh, aleluia! Ele fala, eu creio, e ele revela. Ele fala sobre a minha situação, eu creio, e aí ele revela o que vai fazer. E aí, depois que ele fez isso, e eu creio nele por isso, eu preciso de uma revelação nova. Então ele fala mais uma coisa, e aí eu creio, e aí ele revela mais uma coisa. E à medida que ele vai falando, à medida que eu vou crendo, é à medida que ele vai revelando, e ele vai me tornando mais fiel, para que eu seja um dia fiel diante da presença dele. Deus precisa ser fiel, se Ele quiser me tornar um crente de fé. Aí a gente pode olhar para a nossa situação, meu Deus do céu, e lembrar quantas vezes Deus foi fiel. Irmão, você já conseguiu contar as vezes que você estava numa enrascada e Deus permaneceu fiel? Dá para a gente contar as vezes que parecia que ia dar tudo errado, mas Deus permaneceu fiel. E olha só, cada estágio que nós enfrentamos, cada batalha, cada derrota, cada luta, cada intempério da vida, Deus se revela mais e mais e mais. Ele permite a situação para nos dar uma revelação. Ele permite a enfermidade, e aí ele se revela como Jeová Rafa, o Deus que te sara. Ele permite uma escassez e se revela como Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão. Ele permite um momento de tristeza, mas ele se revela como Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Ele permite uma situação para que eu tenha uma revelação nova de quem ele é. A pressuposição da revelação de Deus é que só Deus pode revelar a si mesmo. Ninguém, nenhum de nós vai provocar a revelação de Deus. A gente não pode contar com esse fato. Olha, irmão, provoque a revelação de Deus. Irmão, não vai rolar, não vai dar certo. É Deus que inicia, é Deus que fala, é Deus que começa a conversa, é Ele que termina. Aleluia, aleluia. O nosso ponto nesse papo todo é crer. Você escolhe crer ou não, mas quem começa e quem termina a promessa é Deus. A revelação que a gente recebe de Deus nos dá poder sobre o nosso inimigo,
E a gente consegue regozijar em face da tribulação. Irmão, você já viu, você já percebeu que na hora que você vai dar uma reclamada, na hora que você vê um momento difícil, a situação adversa, o problema, a coisa apertando, o credor ligando, o problema, o filho cada vez mais se perdendo, a situação da enfermidade cada vez mais grave, na UTI, onde for, cada vez que você vê a situação mais apertada, e você se lembra que Deus deu uma palavra de revelação quanto ao futuro, e você regozija, o nosso adversário é confundido, porque se você reclama, ou a nossa reclamação de alguma maneira dá louvores ao diabo. Quando a gente reclama, a gente está enaltecendo a maldade na situação, mas quando a gente dá louvor a Deus, a gente está reconhecendo a soberania de Deus sobre a situação, e Ele recebe a glória. E à medida que eu creio, Ele revela. À medida que eu creio, aleluia. A gente pode progredir agora para o terceiro pensamento, e eu sugiro a gente comentar um pouco sobre a promessa em si, porque o que Deus faz Deus revela a sua promessa. Deus revela a minha promessa. Deus, para fazer isso, Ele precisa, e Ele chama isso tecnicamente na Bíblia de aliança, ou de concerto. Quando Deus faz um concerto, faz uma aliança com alguém, Ele está fazendo uma promessa. E olha só, Deus é quem chama a gente para a mesa de conversa. É diferente. Eu dizer, Deus, me ajuda a realizar o meu sonho de infância, e Deus dizer, Jeremias, vem cá e faz isso aqui para mim, vem cá, cumpre essa etapa para mim, eu preparei isso para você. É muito diferente, porque eu vou pedir a Deus algo que é de alguma maneira humano, mas Deus vai me pedir algo que é humanamente impossível, e é aí que eu preciso contar com a aliança que Deus preparou. Quando Deus faz um contrato com alguém, uma aliança com alguém, uma promessa com alguém, Ele é aquele que faz o depósito, e Ele é o próprio fiador da aliança. E qual que é o seu papel? Você tem que ser crente. Aleluia. Irmão, você tem que ficar crente. Fica crente em nome de Jesus. Fica crente. Não, se Deus fez a promessa, falou alguma coisa, disse algo, quando Deus falou isso, o que eu preciso fazer? Eu só preciso ficar crente. A gente checa na Bíblia as alianças, a aliança adâmica, a gente checa a aliança noética, a aliança abraâmica, a aliança palestiniânica, a aliança mosaica, a aliança davídica. É Deus chamando todo esse povo aí para conversar e fazer para eles uma promessa. Se a gente vê a aliança que Deus faz com Jeremias, através de Jeremias melhor, capítulo 31, a partir do verso 31 até o verso 40, Deus está falando com Jeremias sobre a aliança de novidade. Deus quer fazer um renovo, uma nova aliança com o povo, e essa aliança que Ele faz com Jeremias envolve até a aparição do Messias, nesse novo tempo que Deus quer para a vida de Israel. Deus sempre faz alianças, sempre faz concertos, mas se a gente olha para uma promessa de Deus, para uma aliança que Deus faz, eu tenho duas perguntas para fazer que me deixam, eu sou um pouco curioso, eu pergunto mesmo, eu digo, Senhor, vamos lá, o Senhor faz uma promessa para mim, vamos, Jeremias, tem uma promessa para te fazer, e eu sento na mesa, Senhor, faz a promessa. Como é que o Senhor faz uma aliança comigo, sendo que eu posso morrer, e o Senhor é eterno? Como é que o Senhor me chama para uma conversa, um papo, vamos fazer um esquema aqui e tal? Irmãos, eu vou ilustrar isso aqui, como se uma moça muito jovem, próximo dos seus 17, 18 anos, casa-se com um jovem senhor dos seus 92, 93. Um deles tem mais chance, de continuar vivendo. E aí o relacionamento fica desbalanceado, porque o jovem senhor de 92, 93 anos pode tossir e não voltar mais da tosse, e a moça muito jovem pode tossir e voltar sem nenhum problema. É um desbalanço nessa promessa, e quando eu olho para Deus, Deus é eterno, eu posso morrer daqui a pouco, como é que Ele se relaciona comigo nesse parâmetro? Eu respondo,
É porque quando Deus faz uma promessa para alguém, Deus não tem em mente unicamente a pessoa com quem Ele conversou. Deus está falando com a sua geração, aleluia. Deus está falando com seus filhos, o filho do seu filho, o filho do seu filho. E por que Deus faz isso? É porque no futuro a gente pode dizer assim: quem fez foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. A gente vai lembrar da nossa geração e dizer: quem fez foi Ele, fez lá. E aleluia, esse Deus que abençoa a nossa geração. Quando Deus te curar, é para que haja fé na sua família, para que todo mundo seja curado. Quando Deus abrir a porta, é para que a sua família se lembre por gerações a gerações que foi Deus que abriu a porta. Quando Deus levantar o seu nome entre as pessoas, é para que todo mundo lembre que quem levantou foi Deus, quem fez foi Deus, e Ele receberá glória de geração em geração. Aleluia, esse Deus. A segunda pergunta que eu sugiro para nós aqui é: como é que eu sei que é Deus que está fazendo uma aliança comigo? Porque o diabo também faz aliança. O diabo chama o pessoal aí para conversar, e o preço dele ele tem um preço, ele tem uma conversa, e tem gente que está sentando na mesa para fazer aliança com Satanás. Eu repreendo você e o Satanás em nome de Jesus. Nesse templo aqui, nessa casa, nós só sentamos na mesa com Deus Todo-Poderoso. Ele é o autor da aliança suprema. Como é que eu sei que é Deus que está falando comigo? Como é que eu identifico que é Deus que está falando, que está fazendo aliança, que está fazendo a promessa? Como é que eu sei que não é eu mesmo, querendo um futuro melhor para mim? Será que eu estou desejando uma boa coisa para mim? Comecei a pensar, olha, e acho que é Deus que fez. Não, irmão, calma, eu vou te explicar como é que a gente sabe que é Deus. A situação tem que ser exatamente contradistintiva ao que Deus está dizendo. Como assim, pregador? Deixa eu te ilustrar. Você está na pendura, você está na pobreza, você está na... Irmão, o pessoal que vende doce na porta da sua casa passou 2 vezes, você já se escondeu. Rapaz, não vou falar que esse povo ainda não tem dinheiro. Esse é o momento da escassez, tem pouquinho dinheiro, tá? Dá para cobrir isso, cobrir aquilo, falta ali, descobre ali. Se nesse tempo Deus aparecer dizendo: eu vou te prosperar, é Deus, pode ter certeza. Porque se a situação está difícil e Deus diz o oposto da situação, aí é Deus, pode ter certeza que é Deus falando com você. Eu vou sugerir para nós aqui que há uma diferença muito grande. A gente vai entender que Deus não mora na rua do possível. Pregador, aonde Deus mora? Deus mora na rua do impossível. Deus mora na rua, Mateus, no número 9, verso 26, porque para Deus não haverá impossível. Deus mora em São Lucas 18, 27, respondeu Jesus: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Deus vai trabalhar com o impossível, e normalmente o impossível faz a gente rir. Você já viu um cidadão sem nenhum centavo no bolso, lembrando e pensando em comprar uma casa? Alguém dá risada do pensamento de alguém. Rapaz, mas onde você vai nessa pendura? Irmão, o impossível faz as pessoas rirem, mas eu vim pregar que essa noite que Deus vai te fazer rir. Aleluia! Deus faz a promessa como um anúncio de futuro no nosso favor. Deus coloca um outdoor na estrada da vida, você vai passando de carro e lê o outdoor, mas peraí, isso aí é para mim, é para você mesmo. Deus está anunciando alguma coisa na sua vida, e se precisar, Deus anuncia de novo, Ele vai anunciando, e à medida que Ele revela, você crê, Ele revela, você crê, e na hora certa, Deus vai te fazer rir. Aleluia. Se a gente observa o que Jesus diz, Jesus vai nos mostrar a promessa da salvação. E se a gente olha para a salvação tem 3 etapas: o antecedente da salvação,
e o posterior da salvação. Ou seja, antes da salvação a gente não tinha futuro, ninguém tinha futuro. Eu não tinha futuro, você, ninguém, irmãos. Antes da salvação nosso futuro era o inferno. Mas Jesus prometeu-nos a salvação. Deus nos prometeu a salvação em Jesus Cristo. Se a gente lê Malaquias, o capítulo 4, versos 1 e 2, porque vem o dia ardendo como fogo, e todos saberemos que a impiedade vai ser queimada como palha, tudo se abrasará, diz o Senhor dos exércitos. Mas para vós que temeis ao meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Aleluia! Vai nascer o sol da justiça. Está difícil, mas Deus fez a promessa de salvação. Aí vem Jesus, em São João 10, verso 10, Jesus diz assim, é o seguinte: o ladrão vem para matar, vem para roubar, vem para destruir, mas eu vim, eu cheguei, eu sou a salvação que Deus prometeu. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Deus olha a nossa situação e, baseado nessa situação, Ele faz a revelação da promessa. E Ele é aquele que garante, aleluia, Ele que garante, Ele é a garantia daquilo que Ele disse. E por último, nosso pensamento progride para a última etapa, e essa etapa se chama o tempo de Deus. O tempo de Deus é crucial para a gente entender o cumprimento, a realização daquilo que Deus falou a nosso respeito, aleluia. E eu sinto graça de Deus para pregar aqui essa noite. A gente fica apreensivo por conta do que nos aconteceu. A gente fica preocupado por conta do que a gente já passou. E o passado tem a tendência de nos trazer as coisas negativas à tona, e a gente fica com os negativos superfaturados e com os positivos muito pequenos na nossa lembrança. Nós nos lembramos do que Deus manda esquecer, e a gente esquece do que Deus manda lembrar. A gente fica lembrando dos pecados, das falhas, das adversidades, das quedas, das burbúrias, das balbúrdias da vida, das confusões. Tudo isso a gente lembra constantemente. Perde o sono, perde a fome, e a gente não lembra que Deus perdoou, que Deus chamou, que Deus restaurou, que Deus trouxe, que Deus abriu, que Deus confrontou, que Deus já deu a vitória. A gente não lembra disso. E esta razão, o nosso passado com relação ao tempo de Deus, pode nos atrapalhar de experimentar a promessa de futuro que Deus nos concedeu. A gente tem que pensar igual Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Você guardar firme, com firmeza, essa confissão, é você deixar o passado. Irmão, o passado não te faz saudável, o passado negativo não te faz bem. Lembrar de coisas boas é bom, lembrar de coisas positivas é interessante, mas trazer à memória as coisas negativas e deixá-las ali, na estante da sua vida, transparecendo para todo mundo ver, contando as coisas negativas constantemente, não te abençoará, não te fará uma pessoa positiva à medida da fé que Deus deseja que nós alcancemos. É necessário que nós valorizemos as coisas positivas que Deus já fez. E Deus, quando faz um anúncio, aleluia, a gente pode sair por aí dizendo: ainda não. Como assim, pregador? Ainda não. Ainda não, ainda não. Como assim? Ainda? Eu vou te explicar. A gente diz assim: seu filho já saiu das drogas? Ainda não. Você já comprou aquele carro? Ainda não. Você já quitou as dívidas? Ainda. Posso ouvir você dizer pela fé: você já recebeu a promoção? Ainda não. Deus já entrou com providência na sua vida? Ainda não. Você já recebeu o dom de línguas do Espírito Santo? Ainda não. Você já está pregando o evangelho? Ainda não. Por que eu estou dizendo ainda não? Porque Deus fez a promessa e a minha fé me diz que Ele ainda não fez, mas Ele vai fazer. Ele ainda não me levantou, mas vai levantar. Ele ainda não tirou de lá, mas Ele vai tirar. Ele vai fazer. Ele é Deus, o que garante a promessa. Ainda não, mas Ele vai fazer. Aleluia. Ainda não, mas Ele vai realizar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus aqui essa noite.
É aqui que a gente pode definir o conceito de quem ri por último, ri melhor. Aleluia. Quem ri por último, pode ser que você esteja passando um sofrimento e uma dor absurda por conta do que está acontecendo. Pode ser que a opressão, a depressão, os sentimentos negativos, sua casa desabou, separação aconteceu, a falência na família, tudo está colaborando para que você fique triste. Mas quem ri por último, ri melhor. E Deus vai te fazer rir à medida que Ele cumpre aquilo que prometeu para você. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A promessa é um anúncio de futuro que torna realidade mediante a nossa fé. É como se eu estivesse olhando para o futuro. Tem um anúncio de um evento que vai acontecer e eu coloco na minha agenda: olha, vai acontecer o evento tal dia. É uma promessa de futuro. O evento não aconteceu ainda, mas eu estou crendo que o evento vai acontecer. O evento não aconteceu, mas eu já comprei o ingresso. O evento não aconteceu, mas eu já escolhi a roupa. O evento não aconteceu, mas eu já estou selecionando os amigos que eu vou levar. Ainda não aconteceu o evento, mas pela fé você pode acreditar naquilo que Deus falou. A promessa é a base da onde Deus faz nossa fé crescer. E presta atenção, quando Deus nos faz uma promessa, é a partir da promessa que Ele nos ensina a viver pela fé. A Bíblia é um livro de promessas, e baseado naquilo que Deus nos prometeu, Ele diz para a gente viver pela fé naquilo que Ele prometeu. Aleluia, preste atenção agora. Quando a gente observa um namoro ou um noivado, que é um preparatório para o casamento, ali não tem um casório ainda. Existe uma promessa. O varão pegou lá um Tiffany de 15 mil reais, pôs na mão da varoa e disse: olha, me espera daqui 6 meses, porque nós vamos ouvir a marcha nupcial, e eu vou ficar lá no altar chorando, e você vai entrar linda, de mão dada com seu pai. É mais ou menos isso. Há uma promessa. Quando o varão aparece 3 meses depois falando: olha, não vai dar, eu não sei o que aconteceu, não é você, sou eu. Quando ele quebra a promessa, ele não entende porque a mulher quer pôr um revólver na cabeça dele, porque ela parou a vida, ela parou tudo por conta da promessa. Quando Deus te faz uma promessa, você para tudo. Quando Deus te faz uma promessa, você deixa de andar após outros deuses. Quando Deus te faz uma promessa, você abandona outras crenças. Quando Deus te faz uma promessa, você deixa outros pesares, outros pensares. Igual a varoa, o varão fez a promessa, ela rejeitou vários fulanos. Chega um, ela diz: olha aqui, dá uma olhada, eu tenho uma promessa, a promessa foi feita para mim. Oh, meu irmão, deixa eu te pregar uma coisa, que Deus não vai deixar você decepcionado nas bases da promessa que Ele fez. Ele não vai do nada decidir que não vai mais casar. Ele não vai do nada decidir quebrar um negócio. Ele não vai. Ele é consistente, Ele é fiel, e Ele fez a promessa. Ele vai até o final. É por isso que agora a gente vai lá dar uma volta em Hebreus 11, porque Hebreus 11 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera, e ela é a prova real das coisas que a gente não vê. A fé é a base pela qual a promessa se sustenta, e ela é a ferramenta de Deus para a gente esperar aquilo que a gente não viu, e para a gente crer naquilo que ninguém viu. Oh, meu Deus do céu, pode ser que alguém esteja duvidando do que Deus te disse. Se alguém está duvidando, pode ficar tranquilo, não há problema. Agora você não pode duvidar. A única pessoa que não pode ter dúvida no que Deus falou é você. Se Deus falou, deixa alguém duvidar, não tem problema, mas se você crer, é o suficiente. Existem no texto de Hebreus algumas coisas ocultas que a gente pode observar. A gente vai entender que o capítulo todo vai dizer que não é por obras, mas é pela fé. É claro que aquele que tem fé pratica boas obras, mas as obras milagrosas são feitas por Deus. Se eu, Jeremias, consigo operar um milagre, se eu consigo quitar aquilo que eu quitei, fazer aquilo que eu fiz por minha própria habilidade, força ou engenhosidade, não é milagre.
não é promessa, é a minha habilidade. Deus não se mete na habilidade dos homens. Por quê? Porque Deus já te deu a habilidade. Deus criou esse planeta, criou plantas, árvores, flores, e não veio aqui criar de novo. Ele diz para você: cultiva, porque Ele te ensinou a habilidade de cultivar. Quando você planta, nasce, e Deus não precisa vir aqui criar outra coisa. Mas quando a sua situação é completamente fora da humanidade, é fora da sua perspectiva, é fora do seu grau de atuação, você não consegue dar conta disso por si só, é aí que Deus aparece, é aí que Deus se manifesta, é aí que Deus coloca as mãos poderosas para dizer: eu ainda sou Deus dos céus e da terra, eu tenho controle, eu fiz a promessa, eu vou cumprir, aleluia. É Deus que faz, é Deus que faz. E o escritor aos Hebreus vai dedicar 12 versos, à história de um grande homem chamado Abraão. É aqui que a gente traz Abraão para a figura, e eu vou pregar sobre Abraão com muita força agora. Abraão é um exemplo que Deus colocou na Bíblia para nos ensinar sobre a fé. Deus traz Abraão na figura, e o escritor prega sobre Abraão. Em Abraão a gente pode ver a fé gerando obediência. Em Abraão, Deus promove algo espetacular. Deus chama Abraão da terra onde ele morava e diz: vem comigo para uma terra que eu te mostrarei. É a prova de que você pode estar andando na vontade de Deus, mas não saber exatamente para onde você está indo, porque Deus deseja que a sua fé esteja somente nele e não no seu GPS, que a sua fé esteja nele e não nos psicólogos que você tem visitado, que a sua fé esteja nele e não nos remédios que você tem tomado, que a sua fé esteja nele, mas não nos conhecimentos catedráticos que você tem adquirido. É por isso que Deus não revela tudo, mas Ele dá a revelação suficiente para que a nossa fé se desenvolva nele dia após dia, aleluia! Oh, bendito seja Deus aqui nessa casa. É Deus quem guia, é Deus quem começa a obra, e é Deus quem conclui a obra. Deus faz o inusitado. Você já se pegou andando, caminhando, pensando algo inusitado? É Deus chamando você. Você já pegou a sua vida e olhou assim: gente, onde eu estou indo? Como é que isso vai parar? É Deus guiando você. Você já pensou na circunstância adversa, com a maior absurdidade da vida, e dizer: o que é isso? É Deus guiando você. E se você tiver fé o suficiente para Deus te guiar, você vai sair do ponto A e vai chegar no ponto B em segurança. Se você tiver fé o suficiente para deixar Deus escolher, você vai casar bem e não vai separar. Se você tiver fé o suficiente para deixar Deus te guiar, você vai comprar um carro e não vai trocar porque está velho, porque Deus te guiou, Deus te orientou, a promessa se cumpriu. A gente vai ver como é que Deus faz com Abraão, e no meio da caminhada a gente percebe que Sara tentou ajudar. Sara tenta ajudar Abraão, os dois casados, e não dá certo, não tem filho. Deus promete o filho, mas não tem filho, não tem criança, não tem bebê. Sara empresta a serva Agar para Abraão, para que ele possa ter um filho com ela. Mas preste atenção, a gente quando tenta ajudar Deus só dá errado. Tentou ajudar Deus, só dá ruim. Tentou ajudar Deus, só dá problema. Com a idade de 75 anos, Deus tira ele e promete que ele vai ser pai de multidões. Com a idade de 86 anos, ele ainda tem condições de ter um filho, ele tem condições de agir por si só. Então Deus ainda não faz nada, porque Deus só faz quando a nossa situação fica à medida que só Ele pode resolver. Enquanto você tem força, Deus deixa você caminhar. Enquanto você ainda tem energia, Deus deixa você fazer. Deus está esperando você entregar tudo na mão dele. Deus está esperando você deixar quieto e dizer: Senhor, eu não dou conta. Aí Ele aparece para resolver. Bendito seja o nome de Jesus. Abraão com 86 anos tem um filho, e aí Deus olha para ele e diz: Abraão, você ainda tem força, segura mais um pouco, segura aí que você ainda tem energia, você e sua esposa ainda tem alguma capacidade, deixa eu entrar, deixa eu resolver. Quando for impossível para os homens, aí chegou o impossível. Abraão agora tem 100 anos de idade, Sara tem 90 anos de idade, agora deu ruim, agora ficou impossível, agora não tem mais nada. O texto diz que já havia cessado o
costume das mulheres. Sara não tinha mais um período menstrual, Sara não tinha mais os seus órgãos reprodutivos em atividade constante, mas é aí que Deus aparece, é aí que Deus surge para mudar a situação. Deixe eu observar com você a história que você está vivendo, o momento que você está atravessando. Está difícil, está impossível, está completamente fora do seu controle. É aí que Deus quer aparecer para manifestar a sua presença, é aí que Deus vai aparecer para cumprir a sua promessa. Bendito seja Jesus Cristo. Deus aparece para Abraão, e aos 100 anos de idade, Abraão, oh aleluia, Abraão tem um filho. Sara aos 90 anos de idade ficou grávida. Ninguém acreditou. As pessoas olhavam e diziam, mas como assim? Mas que situação é essa? Sara por aí andando com a mão nas costas, arrastando o pé e a barriga crescendo, e alguém dizendo, mas como assim? Essa jovem senhora tem 90 anos. Mas o Deus que faz promessa não se importa com a idade. O Deus que faz promessa se importa com a promessa que Ele fez. Aleluia ao Deus dessa casa. Sara dá à luz a um filho, e o texto diz que o negócio foi tão escandaloso, que o negócio foi tão absurdo, que do mesmo jeito que Sara riu na hora de receber a promessa, Abraão recebe o filho nas mãos e vai levantar o filho e diz, mulher, fala para mim, como é que é o nome dessa criança? Aí Sara fala para ele, olha, eu não sei outro nome, eu não sei você, mas o nome que eu coloco nele é sorrisinho. Eu vou dar o nome dele de risada, porque toda vez que eu olhar para ele, eu vou lembrar que Deus me fez rir, Deus me fez dar risada, Deus me fez rir no tempo da aflição. Aleluia. Em nome de Jesus, eu libero em nome de Jesus a você uma palavra de fé nesse instante. Deus te fará rir, aleluia. Deus te fará rir, aleluia. Se você crer, for consistente na promessa, no Deus que fez Deus te fará rir. Deus te fará rir, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia nessa casa. Eu gostaria de ir mediante a fé que nós temos nessa palavra, mediante ao que Deus fala no nosso coração aqui essa noite, nesse momento aqui que Deus trouxe para nós, eu gostaria de convidar você para clamar a Deus comigo, para clamar ao Senhor Deus junto comigo agora. Porque pode ser que você esteja atravessando nesse instante é de chorar, mas eu vim pregar aqui que Deus vai te fazer rir. Deus vai te fazer rir, aleluia, 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 aleluia. Se você acredita no que eu estou dizendo aqui agora, na palavra de Deus pregada, eu gostaria de orar junto com você nesse instante. Fica de pé junto comigo, por favor. Nós vamos clamar a Deus agora. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Gênesis 21 diz assim, o Senhor visitou Sara como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. Oh aleluia. Você pode dizer glória a Deus por essa palavra? Ao tempo que ele falara, Abraão pôs no filho que nascera, e Sara lhe dera o nome de Isaque. Oh gente, Deus nos fará rir. Oh aleluia. Deus nos fará rir. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, verso 5. Deus nos fará rir. Você está aqui essa noite, você está pela internet nos assistindo, qualquer que seja a sua posição, eu gostaria de orar por você. Você está experimentando um tempo em que a sua fé está em xeque. Você está experimentando um tempo em que a sua fé está em um pêndulo. Não sabe se cai para cá, se cai para lá. Seu equilíbrio está fragilizado. Você está experimentando um tempo de alguma dificuldade. Pode ser que você esteja com o coração abatido. Pode ser que você esteja em uma situação adversa em sua casa, em sua família. Pode ser que você esteja enfrentando um momento de enfermidade, uma dificuldade com um parente, com um filho, qualquer que seja este momento. Mas existe uma palavra de Deus, de vitória para a sua vida nesse instante.
Pode ser que você esteja intercedendo pela salvação de um parente. Pode ser que você esteja intercedendo pela salvação de um amigo, de um filho. E parece que não vai dar certo. Parece que o menino está piorando. Parece que a moça agora desandou tudo. Parece que está tudo complicado. Eu venho dizer em nome de Jesus que Deus vai te fazer rir. Se você deseja e sente no seu coração um desejo de entregar a Deus esta causa, mediante a fé pregada, mediante a fé colocada nessa palavra, deixe o seu lugar, vem até aqui à frente para nós orarmos a Deus juntos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Vem em meu favor, e cumpra em mim o teu querer, o Deus impossível. Aleluia. Desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Bem no chão, bem no chão. Preste atenção, preste atenção. O Senhor Deus fala ao nosso coração essa noite. Você precisa entregar a Deus essa situação, mesmo que você não queira vir até aqui à frente. Mas aí no seu lugar onde você está, nós vamos orar a Deus. Faça necessário que você entregue a Deus essa causa, porque o Deus que nós pregamos aqui só te fará rir mediante a fé que você desenvolver na promessa feita. Eu sei que você quer dar risada. Vai chegar um dia, vai acabar o choro. Você vai, vai chegar o dia. Mas se nesse instante você ainda está em choro, está em dificuldade, é necessário que você entregue a Deus. Entregue a Deus. Entregue a Deus. É um concurso que você prestou e está aguardando alguém chamar. É um currículo que você entregou em uma empresa, está aguardando a empresa te telefonar. É aí uma promoção que alguém te prometeu, mas os homens não têm a habilidade de prometer e cumprir na mesma medida que Deus. Se Deus prometeu, Ele cumprirá. Nós oraremos a Deus agora. Onde você está, entregue a Deus, entregue a Deus. Você está aqui à frente, entregue a Deus, entregue a Deus, entregue a Deus. Feche os seus olhos, concentre no Senhor. Nós vamos clamar a Deus agora. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Jesus. Nós ouvimos a Tua palavra pregada aqui agora, e o Senhor me dá a chance de dizer o que eu disse aos Teus filhos agora. Senhor Deus, guiado pelo Teu poder e na autoridade do Teu Espírito Santo, eu disse aquilo que o Senhor disse para mim dizer. Eu falei aquilo que o Senhor pôs no meu coração. E existe uma fé despertada neles aqui agora, mediante a palavra que foi pregada. Ó Deus, quaisquer que sejam os momentos ou as dificuldades que os têm feito chorar, qualquer que seja a promessa feita pelo Senhor, ó Deus, que está passando pelo teste deste tempo, que está passando, ó Deus, pela a Tua aprovação. O Senhor está trabalhando o nosso caráter à medida que o Senhor cumpre aquilo que o Senhor nos disse. Meu Deus, nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda. Jesus, fortalece ela na fé, fortalece ele na fé, ajuda ela a crer na palavra que o Senhor revelou, ajuda ele a crer na revelação que o Senhor já entregou, ajuda, ó Deus, que nós creamos na revelação. O Senhor revela e a gente crê, nos ajuda a crer naquilo que o Senhor disse.
Nos ajuda a crer na tua palavra. Nos ajuda a crer na revelação que o Senhor entregou através de um profeta, na revelação que o Senhor entregou através da sua santa palavra lida ou pregada. Nos ajuda a crer. Nos ajuda a crer. Nos ajuda a crer, Espírito Santo de Deus. Oh Senhor, preserva os teus filhos da queda, preserva as tuas filhas da queda, preserva a gente de se tornar incrédulo, nos preserva de dispensar a fé, nos ajuda a manter a fé em Ti, que és o alvo da nossa oração, adoração e pregação. Nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda. Ó Senhor, nós cremos que o Senhor é o Deus de Abraão, o Senhor é o Deus de Isaac, o Senhor é o Deus de Jacó, mas o Senhor é o Deus do Jeremias Apolinário Júnior. O Senhor é o Deus da Laura, o Senhor é o Deus da Fernanda, o Senhor é o Deus do Jorge, o Senhor é o Deus do Juarez, o Senhor é o Deus do José, o Senhor é o Deus do Paulo, o Senhor é o Deus da Cida, o Senhor é o nosso Deus.